E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo tudo pós-jogo, tudo que a mídia esportiva falou após o jogo São Paulo e Grêmio. São Paulo derrotado lá no Sul, São Paulo que vem numa sequência aí de derrotas. Um jogo tenebroso, e eu quero que você deixe a sua opinião. O que mais te incomodou, o que mais te deixou revoltado na partida de hoje? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, se assim como eu você passou raiva, pelo menos desce aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal pra gente passar raiva junto aqui. Bora assistir o vídeo junto aí, no final você sabe, eu volto, trago a minha análise, a gente vai falar muito dessa derrota do São Paulo. Coisas tristes tenho pra dizer no vídeo. Direito de direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Venceu o São Paulo e o time de Mano Menezes começa a já sonhar com vaga na Libertadores. Assunto pro Gustavo Berton. Fã do esporte, deu Grêmio aqui na Arena em Porto Alegre, 2-0 para cima do São Paulo, onde para muitos o Grêmio teve a melhor atuação com o técnico Mano Menezes. Já o próprio Hernan Crespo do São Paulo admitiu que hoje foi um dos piores jogos da equipe do São Paulo. São Paulo até teve a primeira chance. Logo no início da partida, uma jogada do Tapia, ele quase marca um belo gol, mas acabou errando o alvo. O goleiro Grando ficou parado, a bola passou à direita. A partir daí, o Grêmio começou a crescer no jogo. O São Paulo, que vinha com muitos desfalques, ainda perdeu o Wendel durante a partida, justamente pelo lado esquerdo que o São Paulo mais atacava. E o Grêmio também teve uma substituição importante no jogo. A saída de Alisson e a entrada de Pavon criou mais força ofensiva ao Grêmio. Aliás, foi de Pavon um chute de pé esquerdo que obrigou boa defesa do goleiro Rafael. Logo na sequência, numa bola na área, outra grande defesa do goleiro São Paulino, mas o gol gremista estava amadurecendo. Amuso fez a jogada, chutou prensado, a bola sobrou dentro da grande área para o Carlos Vinícius, que empurrou para as redes, fazendo o Grêmio 1-0. Na segunda etapa, o Crespo mudou o time do São Paulo, colocou em campo o Lucas Moura, mas o atacante não deu a força ofensiva que esperava o técnico argentino. Ao invés disso, foi o Grêmio que foi para o ataque e conseguiu marcar o segundo gol através de um pênalti, que inicialmente não foi marcado pela arbitragem, mas com a intervenção do VAR, o pênalti foi assinalado e o Carlos Vinícius, mais uma vez, já havia marcado no primeiro tempo, fez Grêmio 2-0. E o tricolor gaúcho poderia ter feito o terceiro gol, depois de uma boa jogada pela direita. Kike Oliveira perdeu cara a cara com o Rafael, poderia ter sido o terceiro gol do Grêmio. Estamos mais seguros em todos os aspectos do jogo, estamos mais seguros com a posse de bola, então sofremos menos defensivamente. Estamos mais calmos na transição, com a qualidade dos jogadores, então chegamos mais lucidamente na frente. Hoje chegamos 4, 5 vezes além dos gols que fizemos, né? E a partir daí a gente sente que vai aumentar a confiança e se o torcedor acreditar na gente, pode ter certeza que nós vamos entregar mais vitórias, como conseguimos fazer a segunda consecutiva na nossa casa pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Sinceramente tem um pouco para rescatar hoje. Solo a vontade que o time tentou de jogar, porque ninguém caminhou mais. Não encontrou corredores, não encontrou, sobretudo no segundo tempo. Primeiro tempo, sim, o time estava confortável, manejando a bola, mas faltava um pouco aí na frente, um pouco de qualidade para concretizar. Eu acho que hoje foi uma derrota merecida. Bom, tá aí as análises. O São Paulo perdeu os últimos 6 dos 7 jogos na temporada e agora se prepara para enfrentar o Mirassol na próxima rodada sem o Wendel, que saiu mancando, inclusive com uma tornozeleira no pé esquerdo e com muletas. Foi assim que ele deixou a Arena Gremista. Bom, São Paulo pega o Mirassol e o Grêmio sai de casa para enfrentar o Bahia. A ver como fica a situação de Arthur, que deixou o campo com a mão na coxa esquerda, mas claro, vai ter os retornos aí de Kahneman e principalmente de Marlon cumprir a suspensão no jogo de hoje. O Grêmio diminui a distância para o G8 para 2 pontos e começa a vislumbrar, quem sabe, uma vaga entre o G6, quem sabe, G7 do Campeonato Brasileiro. Porque o nosso lugar é lá em cima, nas Libertadores, é nas cabeças, porque somos grandes. E o Grêmio tornou grande nessas disputas, que é de Libertadores. Então, estamos trabalhando para isso. Números da partida. Vantagem total do Imortal, que teve menos posse de bola. Veja você, 37% contra 63% do São Paulo. Mas finalizações, 18-14. No alvo. Esse placar, hein? 7-1. De tão triste lembrança para o torcedor brasileiro.
Grandes chances, 6 do Grêmio, 2 do São Paulo. O São Paulo teve mais ações na área rival, 26 contra 22 do Grêmio. Ô Elton, caiu bem o time do Grêmio, no time do Mano Menezes. Mas até para você falar do São Paulo, a gente tem na tela os números do São Paulo pós queda na Copa Conmebol Libertadores e a gente compara com o ano passado, quando também o São Paulo caiu de desempenho depois da eliminação, no caso, contra o Botafogo. Em 2024, depois da Libertadores, foram 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, aproveitamento de 45%. E os números de gols aí, 18 e 14. Esse ano, 4 jogos apenas, tá pior. 1 vitória só e 3 derrotas. A vitória foi aquela em Fortaleza, né? Com um jogador a menos, com a expulsão do Rigoni. Depois foram 3 derrotas. Aproveitamento de 25%, 4 gols marcados e 6 sofridos. É sinal de alerta ligado, sim senhor, né, Elton? Sim, esse momento da temporada passada, né, de queda de rendimento, coincidiu também com o São Paulo, de uma certa forma, criando um abismo do G6 para o restante. A gente lembra, né, Edu? Quase que garantiu ali um G6, que ficou uma distância entre o sexto e o sétimo quase inalcançável. Então o São Paulo ainda conseguiu manter ali, se manter entre os 6 primeiros colocados, somando um ponto aqui e outro ali, garantindo vaga na Libertadores. Esse ano é diferente, né? Não só pelo desempenho um pouco abaixo, pelos números que a gente acabou vendo, até pela questão da tabela do campeonato, né? O São Paulo não está entre os 6, é o 8º, é verdade, mas é um time com 28 pontos, é um time que está distante, nesse momento, 3 pontos do Fluminense e um jogo a menos. É um time que, obviamente, ainda olha para cima, assim como o Grêmio, olha até muito mais, né? Porque está 2 posições acima. Podemos ter um G8, por que não? Né? Podemos aí ter 8 times disputando a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, se Palmeiras ou Flamengo for campeão da Libertadores. Tem o Cruzeiro, que está ali na parte de cima da tabela, também pode ser campeão da Copa do Brasil, assim como o próprio Fluminense, que é o 7º colocado. Então, podemos, quem sabe, né, ter um G8, mas isso ainda não é garantia. O Zubeldia, na temporada passada, conseguiu estancar. O Crespo agora tem esse desafio, mas com muito mais desfalques, não é, Edu? Porque é um time muito mexido. No primeiro tempo, a tentativa, né, de novo, de jogar com o Alan Franco e o Sabino abertos, os zagueiros mais abertos, dando a amplitude com o Mailton e com o Wendel por menos de 15 minutos, né? O Wendel acabou saindo para a entrada do Patrick, que não entrou bem também, acabou não fazendo um bom jogo. O Crespo, ele mudou a formação no segundo tempo, ele tirou o Alan Franco para colocar o Lucas, e eu acho que é uma mudança que não trouxe evolução para a equipe. Primeiro que a saída do Alan Franco deixou a defesa um pouco mais exposta, e o Sabino fez um segundo tempo muito ruim, né? O Sabino muito inseguro ali pelo lado esquerdo. E o Lucas não entrou bem também. Mostrou insegurança até, o Lucas em alguns lances, que não é comum de um jogador com a experiência dele, talvez ainda receioso, né, com tantas lesões. O São Paulo não conseguiu evoluir no jogo, o Grêmio foi mais consistente e conseguiu vencer a partida. Eu sei que tem um monte de contexto dentro do São Paulo, e isso é falado a temporada inteira, né, por conta de tantas lesões, de tantos jogadores ausentes. Mesmo assim, o São Paulo entre os primeiros colocados, né, no G8 do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que uma temporada como essa, Edu, não suporta tanta oscilação por conta desses desfalques. Então, o desafio do Crespo é muito maior do que o do Zubeldia na temporada passada. A gente viu a contusão, podemos até rodar de novo a contusão do Wendel, que depois a gente vê ele saindo de maca, né? Sempre é uma imagem muito triste, né? O jogador que vai ficar provavelmente um tempo fora. Assim, ó, na hora ali, todo mundo já pedindo substituição, e o Wendel sai de maca do gramado, né? Depois sai andando da arena usando muletas. E a gente tem a do Alisson também do lado do Grêmio. O Pavon entrou no lugar do Alisson, até levando perigo. O Pavon o Rafael fez grandes defesas, né? Mais uma vez, olha o Alisson caindo, o momento da contusão. E o São Paulo estaria num lugar muito pior na tabela, não fosse o Rafael, que é um goleiro que às vezes fecha o gol, garante pontos para o São Paulo. Fez boas defesas contra o Grêmio, mas não o suficiente para o São Paulo evitar a derrota nesta quinta-feira. Que tanto o Wendel quanto o Alisson se recupere prontamente. Vamos falar de arbitragem? O Berton definiu bem, né? Uma boa partida do Grêmio.
uma partida ruim do São Paulo. Os técnicos confirmaram isso depois, né? Até o Mano falando da segunda vitória em casa, o que tem sua importância também. O Grêmio tinha vencido Vitória 3 rodadas para trás. É curioso que o Grêmio, depois do Grenal, no Grenal, os dois técnicos balançavam. O Grêmio vence, consegue um 3-2 importantíssimo e aí consegue alguma estabilidade a ponto de já vislumbrar uma Libertadores aí na frente. Na verdade, depois daquele jogo contra o Inter, né, o Grêmio continuou oscilando, né, porque só havia vencido o Vitória. Venceu o Vitória naquele domingo pela manhã, né, venceu por 3-1. E uma sequência aí de resultados ruins nesse meio caminho, né? Porque perdeu do Bragantino, acabou empatando com o Botafogo em casa. Empatou com o Santos. Com um a menos até. Mas e teve o jogo contra o Santos também, né? 1-1 fora de casa. E depois do Grenal teve aquele jogo contra o Botafogo que acabou empatando em casa. Mas é um time que, claro, olha nesse momento para a tabela com um olhar diferente, porque antes do Grenal era olhando para baixo, era olhando para se distanciar dessas últimas posições. Agora, com alguns tropeços nesse meio de tabela e de alguns times da parte de cima ali do G8, o Grêmio começa a olhar de fato para a parte de cima. Só que tem uma questão nesse momento, né, o Grêmio é um dos times com 28 jogos, é um time que completou todas as rodadas. À frente do Grêmio tem o Fluminense com 27, tem o Bahia com 27, são duas equipes que inclusive estão brigando ali, né, por esse G7 ou G6 do Campeonato Brasileiro. O Bahia nesse momento sexto colocado, está um pouco distante ainda, mas é um time que não olha mais para baixo, pelo menos nesse momento. E a atuação, o Berton falou, né, que muitos até classificam como a melhor atuação do Grêmio sob o comando do Mano Menezes. Foi um time muito consistente defensivamente, eu acho que isso ele ressalta muito bem, porque faltava ao Grêmio essa solidez defensiva. O Marcos Rocha, um dos melhores jogadores em campo, inclusive, que está acostumado a fazer essa função de ora um lateral construtor, ora um zagueiro pelo lado direito, ajudou demais, inclusive até ao time ter um pouco mais de tranquilidade para atacar pelo lado direito, apesar do Amuso ter sido o grande articulador do time, com o Lucas Esteves também aparecendo um pouco mais no ataque. O lado direito deu esse equilíbrio com o Marcos Rocha. O Carlos Vinícius sendo decisivo, e é um jogador que foi contratado para isso, acabou mais uma vez sendo oportunista no primeiro gol, frio no segundo, e enfrentando o São Paulo, que eu acho que o Zubeldia ele partiu, né, de uma escalação, antes até trazendo aí o que tem sido o Carlos Vinícius na temporada, né, marcou 2 gols contra o São Paulo, chegou ao seu 3º gol na temporada com a camisa do Grêmio, e é um recorte muito pequeno ainda, porque são 5 partidas, mas ele já tem pelo menos uma média acima de meio gol por jogo. É claro que a gente está numa reta final de temporada, mas é uma minutagem por jogo ainda pequena, não é, Edu? Menos de 1 tempo e meio por jogo. É um cara que pelo menos começa a ser aquele atacante decisivo que a torcida do Grêmio espera. A torcida do Grêmio, entre o Soares e o Carlos Vinícius, penou um pouco, né? É claro que não estou comparando os dois, mas o Grêmio estava buscando, de fato, um atacante como esse. Olha o sorrisão do Carlos Vinícius. E aí, só para emendar essa questão... Mas até para você falar do São Paulo, Elton... o Carlos Vinícius também tem uma experiência, né? Eu tinha dito nos vídeos pré-jogo que a maioria das vezes ou todas as vezes que o São Paulo teve tempo para trabalho, data FIFA, semana livre, o São Paulo sempre, quando voltava a jogar, demonstrava coisas diferentes. Hoje foi uma exceção. Eu espero que tenha sido exceção, porque hoje, até que no primeiro tempo o São Paulo teve mais no controle do jogo, teve ali boas tentativas de jogadas com o Tapia e tal, mas o São Paulo tem um sério problema de finalização. Um sério problema de finalização. O São Paulo tem um sério problema de terminar a jogada, de finalizar a jogada. Hoje, para mim, o São Paulo foi um time muito desatento, foi um time sem... parecia desligado às vezes, o time do São Paulo. A zaga com excesso de confiança, querendo sair jogar, achando que são craques, como diz o nosso querido Barolo, os caras acham que são Beckenbauer e não são. Uma coisa é você ter a confiança para sair jogando, outra coisa é você fazer M.
jogadores que a gente tem que falar do Wendel que não consegue jogar. Veio do Porto, a gente deu, né? Liberou não, a gente deu o William Gomes pro Porto. Veio o Wendel e não consegue jogar. O Patrick Lanza não acerta o cruzamento, isso não é novidade. O Mailton ainda não estreou, mas eu tenho mais paciência com o Mailton, que tá à disposição, tenta jogar e pelo menos tá lá, do que com o Wendel que nem consegue jogar, pô. O cara simplesmente não consegue jogar. Isso me irrita bastante no Wendel. No Wendel, no Oscar, os caras não conseguem ficar prontos. Cara, ou o departamento de São Paulo é uma piada, ou esses caras são de vidro. Ou os dois. E a gente tem o nosso ataque que é completamente inofensivo. O Tapia, pra vocês terem ideia, pra mim o Tapia é o que mais tá se destacando nesse ataque do São Paulo. O Luciano de sempre, Chile Quento, o Ferreirinha quando entrou, teve oportunidade no passe do Lucas. Olha o que o Ferreirinha faz. Assim, o Caleri tá voltando de lesão. Acho que no mais tardar um mês, ele ainda pega o restante do tempo do Campeonato Brasileiro e acaba jogando os jogos finais. Mas até lá o São Paulo vai ficar nesse... E outra, o Caleri vai voltar numa lesão de ligamento cruzado. Eu, sinceramente, não sei se o Caleri vai voltar fazendo gols. A gente vai ficar nessa pindaíba. O Luciano não marca, o Tapia é mais esforçado do que qualidade. E o time hoje não jogou bem. O time do São Paulo hoje fez algo que há muito tempo eu não fazia, que me parecia um time nervoso e até desorganizado em alguns momentos. Isso não acontece muito nos times do Crespo. Dificilmente o São Paulo é um time desorganizado. Hoje o São Paulo em alguns momentos foi um time desorganizado. O Lucas, tadinho, porra, claramente fora de ritmo de jogo, o cara tá... Mas mesmo o Lucas fora de ritmo de jogo, isso me incomoda um pouco. O Rodriguinho não vem jogando bem. Porra, inicia o jogo com o Lucas, ali de 10, jogando por dentro, vê até onde o Lucas vai, e no segundo tempo você coloca o Rodriguinho, pô. Porque o Rodriguinho não vem jogando bem. Não vem jogando bem. No segundo tempo você muda, adianta o Marcos Antônio, pô, coloca mais um volante, coloca o Luiz Gustavo, o Alisson adianta o Marcos Antônio, o Rodriguinho não vem jogando bem. Tem que dar um tempo pro menino. E tudo bem, ele é um menino, ele vai oscilar. Eu não acho que o Rodriguinho é a solução dos problemas do São Paulo. Nunca achei. Mas ele não vem jogando bem. Assim como o Luciano não vem jogando bem. Novidade, né? O time do São Paulo me parece estar naquela pegada de fim de temporada. Mas o São Paulo ainda tem objetivos dessa temporada. O São Paulo tem que se classificar para Libertadores. O time do ano que vem vai ser um time melhor que esse. O São Paulo vai ter uma sobrinha para conseguir investir pontualmente. Mas você precisa se classificar para Libertadores. Você não pode perder. Você vai ficar muito longe do pelotão. Para mim, o São Paulo tem condições de pegar ali um quinto lugar, mas para isso tem que voltar a vencer. E agora, se eu não me engano, pega o Mirassol. Bom time. Com esse futebolzinho, perde de novo. Depois, se eu não me engano, pega o Flamengo, na Vila. E aí? Ou é o Bahia? Eu acho que é o Bahia, né? O Bahia no Morumbi. E aí? Assim, o São Paulo tem que acordar. O jogo da Libertadores já foi. O São Paulo já foi eliminado, mas ainda tem jogos. O São Paulo ainda tem objetivos. Esse time tem que acordar. Esse time tem que se recuperar. Esse time tem que voltar a jogar bola. Eu digo aqui, o problema... o problema não era o Zubeldia? Sim, muito do problema do São Paulo era o Zubeldia. Um time completamente feio. O time do São Paulo do Zubeldia era um time feio. Hoje, o time do São Paulo... Hoje, pra mim, o parâmetro do time de hoje foi o time do Zubeldia. Hoje, o time do São Paulo jogou como o time do Zubeldia. Mas, nos outros jogos, mesmo nos jogos que o São Paulo perdeu, os jogos contra ele deu. São Paulo não foi um time horrível. O jogo contra o Palmeiras, o São Paulo dominou o Palmeiras até o meio do segundo tempo. Onde tomou a virada. O jogo contra o Fortaleza que o São Paulo ganhou. Então, assim, tem coisas. O time do Crespo, pra mim, jogando, quando tá num dia
bom, ou pelo menos quando não está num dia ruim, o time do Crespo, pra mim, joga mais bola que o time do Zubeldia. E não venham aqui, o problema não era o Zubeldia, sim. Muito do problema do São Paulo era o Zubeldia, que você jogava de um jeito que, porra, o time era uma draga. Hoje, eu acho que hoje o problema do São Paulo são mais os jogadores que o técnico. O técnico tá tentando, com 3 zagueiros, com linha de 4, fazendo substituição, mudando. O Crespo não é um cara que insiste na mesma coisa. O Zubeldia era sempre a mesma coisa, sempre o mesmo modelo, sempre do mesmo jeito. O Crespo, pelo menos, ele tenta, pô, não tá dando certo linha de 3, coloca de linha de 4, traz o Lucas, coloca o Rigoni, coloca o Ferreirinha, coloca o Luiz Gustavo. Ele tenta, ele muda. Não é passando pano. O Crespo tenta, pelo menos, fazer alguma coisa. O Zubeldia era sempre do mesmo modo, sempre do mesmo jeito. E outra, o time do São Paulo, quando não joga mal, quando tem partidas medianas, joga mais que o time do Zubeldia. O que o São Paulo fez contra o Flamengo, o que o São Paulo fez contra o Palmeiras, o time do Zubeldia não faria. Ah, mas tomou virada. Tomou virada por vários fatores. Por falta de elenco, por erros de arbitragem que contaminaram o mental dos jogadores do São Paulo. Hoje, pra mim, os problemas do São Paulo são mais diretoria e jogadores do que técnico. Jogadores, pra mim, estão mal. Jogadores não estão correspondendo, não se recuperaram ainda. E tem que se recuperar, porque o São Paulo ainda tem o objetivo dessa temporada. Deixa sua opinião aí, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!